Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando a nossa programação na noite de hoje, dia 19 de agosto de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, como também teremos história de rádio com o nosso amigo Daniel Camporini, e também teremos um áudio muito interessante que fala sobre os 75 anos da primeira transmissão em galego ou da Galícia do programa em galego na BBC de Londres, muito interessante, e vários outros relatos sobre a história do rádio. Vamos também ter as nossas notícias de X. Lembrando a todos que hoje é o nosso 151º programa, certo? Também teremos as nossas notícias de X. Vamos também comentar um pouco sobre a tabela ITU, que poucas pessoas conhecem, o código de identificação do país onde está transmitindo a respectiva emissora. Tendo em vista também que algumas emissoras não transmitem diretamente do seu próprio país, mas também de outros países, como é o caso da Voz da América, como é o caso da BBC de Londres, da Rádio Taiwan Internacional e tantas outras que transmitem de vários outros pontos do planeta, ok? Mas sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios desses Clubes Sem Fronteiras. Vamos dar início à nossa programação. Sejam muito bem-vindos. Clube Sem Fronteiras. A programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha. Das 21 às 22 horas UTC em 9.620 kHz em DRM e em 11.650 kHz para a Argentina e Brasil. Das 23 às 0 hora UTC em 9.700 e 11.650 kHz para a América do Sul. Em 9.760 e 11.800 kHz para a América Central. Das 2 às 3 horas UTC em 9.440 e 11.945 kHz para a América do Sul, em 9.700 e 11.780 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 11.880 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 11 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 17 às 18 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português das 21 às 23 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Anteriormente, a Palavra Alegre estava transmitindo apenas 1 hora diária e agora passa a transmitir no novo período radial a 22, 2 horas diárias de programação. A WBCQ, da World Last Chance, transmite sua programação em idioma português das 7 às 7h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 22 às 22h58 UTC em 9.330 kHz, das 23 às 0h55 UTC em 9.330 kHz. A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa.
A WBCQ da World Last Chance transmite sua programação em idioma espanhol das 6 às 6h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 10 às 11h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 12 às 13h55 horas UTC em 9.330 kHz. Por fim, das 22 às 22h58 horas UTC em 9.330 kHz. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 hora UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 hora UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba. E por fim, das 22 às 22h30 horas UTC em 5.850 e 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23 horas UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 15.520 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 18 às 2 horas UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 17.855 kHz para a América do Norte. Aos sábados e domingos, das 14 às 22 horas UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 17.855 kHz para a América do Norte e em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 horas UTC em 11.885 kHz e das 21 às 21h30 horas UTC em 11.885 kHz. Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.010 e 15.190 kHz. A Rádio Clube do Pará, de Belém do Pará, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 4.885 kHz. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 0 hora UTC em 12.050 kHz para a América Central e do Sul e das 0 hora às 14 horas UTC em 5.970 kHz para a América Central e do Sul. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 8h30 às 10h30 UTC em 17.520 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC em 9.705 kHz e das 21 às 21h30 horas UTC em 7.365 kHz. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora às 0 hora UTC em 5.025 kHz. A Rádio Progresso transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora e 30 às 4 horas e 2 minutos UTC em 4.765 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 hora UTC em 7.305 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 3 horas UTC em 9.490 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol de 1h30 às 2 horas UTC em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional
das 2 às 2h27 UTC em 9.955 kHz, das 2h30 às 2h57 UTC em 5.010 kHz, das 4h30 às 4h57 UTC em 5.800 kHz, das 11h30 às 12h UTC em 5.010 kHz. A Rádio Eslováquia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 0h30 a 1h UTC em 5.010 kHz, das 2h30 às 3h UTC em 9.955 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 UTC em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20h UTC em 15.790 kHz aos sábados e domingos. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 17 às 17h30 UTC em 11.670 kHz de segunda a sexta-feira, e das 23 às 23h30 UTC em 11.940 e 17.855 kHz de segunda a sexta-feira. A Rádio A Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio 9 de Julho de São Paulo, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.820 kHz. Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma. Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Agora vamos à primeira notícia de X de hoje, trazendo informação bem interessante sobre o concurso Verde e Amarelo edição 2022, que terá início amanhã, dia 20 e dia 21. Então vamos aqui à informação por completo. O CVA de X Contest, ou seja, o concurso Verde e Amarelo Contest, é uma competição internacional entre radioamadores. O regulamento do 63º concurso Verde e Amarelo já está na sua edição, que começará amanhã, dia 20 e dia 21. O CW, que é o terceiro fim de semana de agosto, terá início justamente amanhã e final no próximo dia 21. Acontecerá também o quarto final de semana cheio de agosto, do dia 27 ao dia 28, em SSB, certo? Então, só recordando que amanhã, ou seja, dia 20 e 21 de agosto, será em CW, ou seja, código Morse, começando às 21 horas, certo? E terminando também 21 horas, dia 21 de agosto, em SSB. Começará próximo dia 27 e terminará no dia 28, sempre iniciando e terminando às 21 horas UTC. As categorias será o SOYL, ou seja, operadora única YL, classe A, B ou C, modo CW ou SSB. Também terá com alta potência, High Power. Cada classe terá 1.500 watts em nenhuma banda, em nenhum momento, certo? Ou seja, a potência máxima. A potência total de saída não deverá exceder a potência máxima permitida a cada classe, 1.500 watts, em nenhuma banda, em nenhum momento, certo? Também terá baixa frequência, a Low Power. A potência total de saída não deverá exceder 100 watts em nenhuma banda, em nenhum momento. Também terá o operador único SOSB, nas bandas de 10 metros, 15, 20, 40, 80 ou 160 metros, nos modos CW ou SSB. Todos os trabalhos de operação e registro são executados por uma pessoa, o operador. Apenas um sinal transmitido é permitido em qualquer momento. A potência de saída não deve exceder a potência máxima permitida na legislação em vigor de um país. Premiação para o primeiro colocado. Alta potência também não poderá exceder os 1.500 watts em nenhuma das bandas em nenhum momento.
também na baixa frequência, na baixa potência, também não poderão exceder os 100 watts em nenhuma das bandas. Também terá o operador SOAB, QRP, operador único, todas as bandas, QRP até 5 watts, tanto em CW como também SSB. E também terá o operador SOAB em todas as bandas, CW e SSB. Todos os trabalhos de operação e registro são executados por uma pessoa, apenas um sinal é permitido. Ok? Então, para mais informações e o regulamento completo, os amigos devem visitar o seguinte link: http://cvadx.org. Então, trazendo em alfabeto fonético internacional: Hotel, Tango, Papá, Charlie, Victor, Alpha, Delta, X-Ray, Oscar, Romeo, Golf. Ok? Então fica aí o link do concurso Verde e Amarelo edição 2022 com o seu regulamento do 63º, ou seja, 63 aniversário ou concurso Verde e Amarelo, que acontecerá nos próximos dias. E também o nosso amigo, o Zulu, Yankee, Primo, Foxtrot, Delta, Golf, também estará participando com estação especial. Estará ativo no concurso Verde e Amarelo, que é justamente realizado pelo Exército Brasileiro. Ele estará tanto nos dias 20 e 21, como também nos dias 27 e 28. Ele informa aqui que convida os radioamadores do mundo todo para participar do CVADX 2022. Ok? Estaremos oferecendo um cartão QSL especial para os radioescutas que nos enviar um informe contendo a escuta da ZY1FDG, ou seja, Zulu, Yankee, Primo, Foxtrot, Delta, Golf. O e-mail para o envio é o py1pdf.rj@gmail.com. Então seria Papá Yankee primeiro, Papá Delta Foxtrot, Romeo Juliette @golf, Mike Alpha India Lima Charlie Oscar Mike. Ok? Também os amigos podem visitar o seguinte link, é o https://dx-pedition.blogspot.com, ou seja, Delta X-Ray Papá Eco Delta India Tango India Oscar November Bravo Lima Oscar Golf Sierra Papá Oscar Tango Charlie Oscar Mike dx-pedition.blogspot.com. Ok, amigos? Então, nossa primeira notícia de X de hoje. Tem outra informação que eu quero passar aos demais amigos, de suma importância para nós, rádio escutas, é que entre os dias 10, 11 e 12 de março de 2023, já anotem em sua agenda, o dexista, rádio escuta e rádio amador Antônio Avelino, através do Clube de Rádio Ouvinte Internacional, o DX Clube Sem Fronteiras, sente-se-á honrado em contar com a vossa presença na solenidade do 4º Encontro Nacional de Dexistas e Radioescutas, comemorando os 10 anos do DX Clube. A cerimônia dar-se-á nos dias 10, 11 e 12 de março de 2023, das 9 às 17 horas, ou seja, das 12 às 20 horas UTC, nas dependências do auditório do Hotel Maísa, localizado na rua Teófilo Dias, número 93, no bairro Maurício de Nassau, na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco, no Brasil. Sua presença será de primordial importância. Então venham comemorar conosco o 4º Encontro de Radioescutas, o 4º Encontro Nacional de Dexistas e Radioescutas, em comemoração aos 10 anos do DX Clube Sem Fronteiras.
teremos traslados do Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, para a cidade de Caruaru, especificamente para o evento ou os hotéis onde os amigos estarão hospedados que venham de outros estados e de outros países, ok? Informações e confirmar a presença pelo 81, que é o código de área do estado de Pernambuco, mas para quem está fora do país é o 55, o 81 99257 1734, que também este é o número do WhatsApp. Como também podem confirmar a presença pelos seguintes e-mails: dxclubesemfronteiras@gmail.com, como também o dxcsf@dxclubesemfronteiras.com. Ok, amigos? Então esse aí é um convite para todos os amantes das ondas do rádio, sejam dexistas, radioescutas e também radioamadores, que todos os radioamadores também são dexistas e radioescutas. Não devemos fazer esta distinção de categoria, nós que amamos as ondas do rádio. Ok? Então fica o convite, aguardando a presença mais que especial de todos para este evento que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de março de 2023, aqui na cidade de Caruaru, uma realização do DX Clube Sem Fronteiras em comemoração aos seus 10 anos. Ok, amigos? Então vamos agora ouvir o nosso amigo Daniel Camporini, que traz a história de rádio sobre a Rádio Congo Belga. Vamos ouvir. Sejam sempre todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. O que você merece. En 1909, el rey Alberto de Bélgica recorrió el territorio colonial del Congo belga y pudo constatar personalmente lo desastroso de las comunicaciones con los colonos instalados allí. Esto fue determinante para que tomara la decisión de instalar la telegrafía sin hilos en la colonia. La responsabilidad de esta tarea recayó en la persona de Robert Goldschmidt, tarea que quedó concluida en 1912. Para lograr esto, con el apoyo de la corona, se construyó una planta transmisora en la localidad de La Ecn para el contacto con la colonia, instalándose además una escuela de radiotelegrafía para el adiestramiento del personal. Goldschmidt estaba autorizado también a explotar las estaciones radiotelegráficas en el interior del Congo belga, las que en total llegaron a ser cerca de una docena de puestos. La estación principal se encontraba en la ciudad de Leopoldville, capital del territorio y sede de las autoridades administrativas, y las transmisiones oficialmente se iniciaron en 1914. Por supuesto que esta tarea fue la base de lo que luego sería la emisora local de radiodifusión. Allô, allô, ici poste radio-télégraphique et radio-téléphonique de Laken, près de Bruxelles. Messieurs les amateurs de télégraphie sans fil, nous allons vous faire entendre un concert dédié a Sa Majesté la Reine Elisabeth. La radiotelefonía congolesa tiene sus antecedentes más lejanos en la tarea de los sacerdotes jesuitas, quienes en 1937 crearon la llamada Radio Lego, que transmitía desde el Colegio Alberto. Los misioneros de la Compañía de Jesús iniciaron las transmisiones con el objetivo de educar, informar y entretener a la población colonial con programas que salían al aire por las tardes de 18 a 19 horas en los idiomas francés y holandés. En 1939, otra emisora saldría al aire con el nombre de Radio Congolia, que fue creada por Jean Oudebis, un técnico de origen belga que producía programas en las 4 lenguas nacionales para los pueblos originarios, convirtiéndose en la primera en transmitir la música negra con actuaciones en vivo.
Un año más tarde, el 1 de abril de 1940, es creada la radio Congo-Belga, que estaba en manos de las autoridades coloniales y transmitía desde la ciudad de Leopoldville únicamente con programas para los colonos europeos, en los idiomas francés y portugués, que eran producidos por personal europeo. En este caso se empleaba un transmisor de onda corta de 7.5 kilovatios. El 25 de enero de 1942 sale al aire Radio Elizabethville, que era operada por empresarios privados de Katanga, y sus programas eran básicamente musicales y orientados para los colonos europeos. Esta emisora cerró definitivamente el 20 de abril de 1967. En 1943, la radio Congo-Belga se convierte en la Radio Nacional Belga y pasa a ser el portavoz oficial del gobierno belga en el exilio londinense. Se adquiere un transmisor de onda corta de 50 kilovatios en los Estados Unidos que entra en servicio el 16 de mayo de 1943, llegando a producirse programas en francés, portugués, español e inglés como propaganda bélica que comienzan a emitirse a partir del mes de octubre, usualmente en la frecuencia de 9.395 kilociclos. Estas transmisiones se mantienen hasta 1960, a pesar de que la Radio Nacional Belga ya había regresado a transmitir desde la ciudad de Bruselas. Chers compatriotes, depuis ce matin, la Belgique possède un service de radiodiffusion mondial. Depuis ce matin, une puissante station de radiodiffusion, dont les pylônes sont fièrement et solidement plantés dans une terre belge, qui est une terre libre, au Congo, lance vers vous le message fraternel des Belges qui travaillent et qui combattent pour votre délivrance et pour la libération de notre chère et glorieuse patrie. Los primeros trabajadores de los pueblos originarios congoleños son contratados recién en 1949 y estos eran reclutados para trabajos técnicos o administrativos, aunque posteriormente también comenzaron a locutar cuando la emisora comenzó a producir programas en lenguas originarias. A partir de 1955 surgen también algunas emisoras provinciales, por ejemplo en las ciudades de Elizabethville, en Stanleyville, en Bukavu y Leopoldville, todas ellas provistas de transmisores de onda corta. En 1950 también podía escucharse a una emisora que se identificaba como Radio UFAC, que operaba desde Elizabethville, con transmisiones en la banda de 60 y 41 metros. La independencia del Congo belga llega en 1960 y la emisora oficial se convierte en la Radiodifusión Nacional Congolesa, con 3 emisoras principales: Radio Leopoldville, Radio Elizabethville y Radio Congolia, que impulsaron la cultura nacional, especialmente a través de sus ritmos musicales. Allô Paris, Radiodiffusion d'Outre-mer, ici Jacques Alexandre qui vous parle de Léopoldville. Ce matin, 30 juin à 11h, le continent africain a vu naître un nouveau pays indépendant. Désormais, il faudra rayer les cartes et les atlas le nom de Congo belge et le remplacer par celui de République du Congo, dénomination choisie par le nouvel État souverain. Léopoldville est donc depuis quelques heures la capitale d'un nouvel État indépendant et une page d'histoire vient de s'y tourner sous nos yeux dans la magnifique rotonde du Palais de la Nation, siège du nouveau Parlement congolais, où en présence du roi des Belges, devant des délégations diplomatiques venues du monde entier, des centaines de représentants de la presse internationale, de l'ensemble des autorités politiques du nouvel État indépendant, qui vous a parlé de Léopoldville. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Porque você merece. Porque você merece. Amigos e amigas, acabamos de ouvir o Daniel Camporini com a história de rádio, falando sobre aí a rádio Congo belga, ou belga, ok? Então vamos aqui mandar abraço para os amigos que já estão ligados conosco, ao nosso amigo Bartolomeu, lá por Hidrolândia, no Ceará, o Ivanildo Dantas, lá pela cidade de Itajaí, Santa Catarina, ao nosso amigo Rodrigo, deixa-me só me confirmar aqui, o Rodrigo, acho que é São Paulo, se eu não me engano aqui, vou só confirmar, nosso amigo Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre, ok, no Rio Grande do Sul, também nosso amigo Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao Érico Tavares, pela cidade de Pau d'Alho, aqui em Pernambuco, ao nosso amigo Natanael, lá pela cidade de Recife, também em Pernambuco, ao nosso amigo Orton Marcos, pela cidade de Formiga, Minas Gerais, ao Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, Pernambuco, ao nosso amigo Hugo Tim Alves, pela cidade de Arapoti, lá no Paraná. Deixa eu ver o que é mais por aqui.
ao nosso amigo Gernen Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Edgar Albuquerque, acredito que de São Paulo também. Não. Edgar, depois confirme só qual a sua cidade, ok? O estado também. Deixa eu ver quem mais por aqui. Também o nosso amigo o Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Rodrigo Papá Yankee 5265 Sierra Whisky Lima, rádio ouvinte, ok? Então, deixa eu ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Neuci Remédio Bidar, da cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao Paulo Victor, lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Ao Paulo Henrique, pela cidade de Caruaru, Pernambuco. Como também ao nosso amigo Marcos André, aqui pela cidade de Caruaru. Ao Carlos Alberto, lá por Campina Grande, na Paraíba. E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco. Também aqui o nosso amigo Marcos, o Papá 5 Romeu Tango, do Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo e uma excelente escuta, ok? Ao Marco Aurélio, lá pelo Rio de Janeiro. Também ao nosso amigo Joel, lá por São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Diogo Furlan, lá por Piracicaba, São Paulo, ok? Ao nosso amigo Gabriel Gomes, lá pelo Uruguai. Muito bem-vindo, amigo. Saludos desde Brasil. Ao J. Moura, lá pela cidade de São Paulo, ex-apresentador do programa Encontro DX, da Rádio Aparecida. Também o nosso amigo Cassiano Alves Macedo, lá pela cidade de Suzano, São Paulo, ok? E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco na nossa programação do nosso programa Boletim DX. Agora vamos ouvir parte do programa realizado pela Rádio Exterior da Espanha, que comenta sobre os 75 anos da primeira transmissão em galego pela BBC de Londres e várias outras notícias interessantes. Em sequência voltamos com mais notícias DX, ok? Sejam muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Porque você merece. Programação porque você merece. Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Amigos de la onda corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de Amigos de la Onda Corta y gracias por acompañarnos un día más en esta aventura radial. Comenzamos nuestro programa desde la Casa de la Radio Española en Madrid con Javier Ollero en la parte técnica, Juan Carlos López Moreno en la producción y Maite Gómez, Coral Consuegra y Antonio Buitrago en la redacción y al micrófono. Esperamos que la señal llegue a sus dispositivos de forma clara y que disfruten de los contenidos que hemos preparado. Hoy hablaremos de un aniversario de los 75 años de la primera emisión de un espacio en gallego, el Galician Program, transmitido por onda corta desde la BBC de Londres. Contaremos también con la participación de Paco Rubio de la Asociación de X de Barcelona, que nos dará a conocer algunas informaciones sobre el mundo de la radio. Realizaremos nuestro repaso habitual por las efemérides. ¿Necesita ponerse en contacto con el programa? Hágalo por correo postal a la siguiente dirección: Radio Exterior de España, programa Amigos de la Onda Corta, apartado de correos número 156202, código postal 28080, Madrid, España. Si desea remitir un correo electrónico, deberá enviarlo a amigos.re@rtve.es.
Estamos escuchando la música titulada Chord of the North, una popular canción instrumental escocesa que era la sintonía de un programa que ha cumplido, o que cumplió, mejor dicho, 75 años, y fueron unas emisiones radiofónicas muy especiales, las del espacio Galician Program en la corporación británica BBC. Para muchos desconocidas, como las que también se transmitieron en vasco y catalán dentro del servicio en español de la BBC. Y nos acercamos a esta realidad de hace unos años, y para ello tenemos con nosotros en Amigos de la Onda Corta a Afonso Vázquez Monsardín, que es investigador y miembro correspondiente de la Real Academia Galega. Y lo primero es darle la bienvenida a Radio Exterior de España. Bien hallados. Bueno, en primer lugar, la radio en galego, creo que fue una cosa efímera tras las primeras concesiones de emisoras en España, que fueron a partir de 1924. En Galicia hubo algunos atisbos a partir de 1933, pero acabó durante la Guerra Civil Española. ¿Se puede decir que la radio en galego nació paradójicamente en la BBC de Londres? Bueno, es algo que acostumbramos a decir, pero tal vez no sea exacto de todo, porque la radio nace en Galicia en el año 33, de la mano de los galleguistas que impulsaban el Estatuto de Autonomía, y entonces en esos años del 33 al 36 hubo algunos programas populares, O Bello dos Contos, un personaje que se hizo muy famoso en Santiago, y algunos discursos cultos de formación típicos de la época. Pero como fue una cosa de 2-3 años, pues realmente el primer programa serio, y además con el prestigio que tenía ya la BBC detrás, pues sí, de alguna manera la radio más seria y oficial en gallego, pues sí, empezó en Londres. Es un hecho que después de la Guerra Civil y como oposición al gobierno de Franco hubo una serie de emisoras internacionales, sobre todo en la onda corta, que lucharon precisamente contra la dictadura. Uh-huh. Sí, el otro día precisamente en Santiago, que tuvimos una reunión, los estudiosos de las emisiones en gallego, en vasco y en catalán, también estuvo un compañero suyo, Luis Zaragoza Fernández, que nos dio una lección magistral sobre la historia de Radio Pirenaica, de Radio España Independiente. También otras emisoras como Radio Moscú ya tenía emisiones en catalán, por ejemplo, desde el año 39, y en español desde antes, y Radio París y todo. Las ondas en aquel momento era la radio, claro, porque no había televisión y internet, y era la forma de comunicarnos todos. Y la onda corta, precisamente. ¿Cómo fue que en 1947 el Foreign Office, del que depende la corporación BBC, apoya la idea de emitir en el servicio en español un programa en lengua galega, al igual que, como hemos dicho, lo hiciera en catalán y en vasco? Bien, es un cúmulo de casualidades, ¿no? Por una parte hay una coyuntura política favorable. En el 46 es cuando empieza el aislamiento de España decretado por la ONU, y se da la casualidad de que estaban trabajando ya en la BBC dos personajes que tienen que ver con esto. El primero y principal, Josep Mañé, que después escribió en la revista Destino con el seudónimo de Jorge Marín, y un gallego de Ourense que se llamaba Alejandro Manuel Raimóndez. Desde el comienzo trabajaron retransmitiendo la Guerra Mundial para España, y cuando esta acaba se encuentran con la posibilidad de intentar estos programas. Y Josep Mañé hace una serie de memorándums dirigidos al Foreign Office, diciéndole que podrían hacer unos programas en catalán y en gallego y también en vasco y tal. Entonces hay un peloteo al principio entre el Foreign Office y la BBC, considerando la posibilidad, y toman la decisión de que sí, unos programas estrictamente culturales en las tres lenguas, en el caso catalán bastante fáciles de hacer, porque el gobierno catalán en el exilio estaba en Londres y había allí 40 o 50 personas que hablaban catalán perfectamente y de nivel cultural. En el caso gallego un poco más complicado, porque nuestro exilio estaba en Buenos Aires, pero bueno, aún había un par de corresponsales de prensa y tal que echaban una mano, y lo autorizaron y lo pusieron en marcha, con una única condición,
nada de política. En Galician Program estuvo en antena desde el 14 de abril de 1947 hasta enero del 1956. Precisamente, quizás por eso, de no meterse en cuestiones políticas, alcanzaron las 83 emisiones que salían una vez al mes los lunes y creo que a partir de las 23 horas. ¿Cómo eran estos programas en gallego en la BBC? Sí, salieron con bastante regularidad, porque si dividimos esos meses de esos 9 años, nos saldrían más de los 83 programas. Pero hubo algunos lapsos en el medio donde, por también cuestiones políticas de trasacordos del Foreign Office, pues estuvieron parados, ¿no? Pero los programas eran todos bastante semejantes. Se introducía con The Cock of the North una pieza instrumental militar de gaitas, y así se quería establecer una conexión entre el mundo de las gaitas de Galicia y de Gran Bretaña, y después el locutor daba introducción a un texto que normalmente leía de los que le enviaban desde Galicia. En Galicia se montó una red de apoyo, entonces enviaban unos folios que duraba su lectura 10 minutos o 15, y en cada programa había una colaboración o dos, y después por el medio introducían piezas musicales de los fondos de la BBC o bien de los que le enviaban desde aquí. Y así pues duró ese tiempo. En alguna ocasión también hubo intervenciones en directo en la radio, pues Rafael Dieste, un criado gallego que estaba por allí, un escritor de fama, pues también intervino un par de veces, y otras veces utilizaron grabaciones que se enviaron desde aquí. En un par de... Porque você merece. Iniciamos nuestro repaso a los hechos históricos relacionados con las telecomunicaciones que acaecieron una semana como esta, pero años atrás. El 15 de agosto de 1995 se produjo en la radio y en la televisión de los Estados Unidos un hecho histórico musical, ya que el dúo español Los del Río lanzaron su gran éxito Macarena, que se radió por los 50 y tantos estados de ese país y por todo el mundo. Y siguiendo en Estados Unidos, pero el 15 de agosto de 1917 se consigue en Virginia la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación de seguimiento, así como entre dos aviones. El 17 de agosto de 1982, la compañía Royal Philips Electronics fabrica el primer disco compacto del mundo, o CD, en Hannover, Alemania. Un soporte de 12 centímetros que podía almacenar hasta 80 minutos de audio, por tanto de música y canciones, utilizado todavía en las emisoras de radio, aunque cada vez hay más y otros formatos musicales de distribución digital. Entra en servicio un 18 de agosto de 1858 el primer cable transatlántico submarino entre Estados Unidos e Irlanda, en concreto y respectivamente la isla de Terranova y la isla de Valentia. Tenía una longitud de 4.200 kilómetros y redujo el tiempo de comunicación entre Norteamérica y Europa de los 10 días, porque iba por vía marítima ese mensaje, a cuestión de minutos u horas. El 20 de agosto de 1920 empezó a transmitir regularmente la primera emisora de radio en Estados Unidos, la estación 8MK de Detroit. Fue la primera frecuencia en tener un programa de noticias diario y pertenecía al diario The Detroit News. Operó en la frecuencia de 1500 kHz. Hay historiadores e investigadores que opinan que la KDK de Pittsburgh fue la primera emisora de radio en Estados Unidos, aunque comenzó a emitir en noviembre de 1920. Obtuvo una licencia comercial antes que la 8MK de Detroit. Y terminamos nuestra relación de hechos históricos sobre las telecomunicaciones diciendo que el 21 de agosto de 1911 The New York Times envió el primer telegrama para probar qué tan rápido se podría enviar un mensaje comercial que recorriera todo el mundo.
El mensaje simplemente decía: este mensaje se envía a todo el mundo. Se emitió a las 19 horas y viajó más de 28.000 kilómetros. Regresó al New York Times tan solo 17 minutos más tarde. Olá, amigos e amigas. Acabamos de ouvir aí dados históricos muito interessantes. Também tivemos parte da entrevista sobre os 75 anos da primeira transmissão em galego pela BBC de Londres. Agora vamos a mais informações de X. É que a NASA, deixa-me só dar um play aqui, prontinho. A NASA pede ajuda para rastrear e medir sinal de espaçonave que será lançada à Lua em breve. A NASA publicou no último dia 16 de agosto um documento oficial no qual solicita formalmente a ajuda de cidadãos de todo o mundo para rastrear e medir o efeito Doppler nas transmissões da missão Artemis 1 observado na Terra. A data de lançamento da missão está prevista para o próximo dia 29 de agosto de 2022. A iniciativa visa dar à Agência Espacial Norte-Americana informações sobre estações terrestres em todo o mundo que possam ser utilizadas para aumentar a sua capacidade de medição em caso de necessidade. Embora não sejam citados diretamente, os radioamadores que operam na faixa dos micro-ondas podem ter um papel-chave no pedido. No documento, chamado RFI, Request for Information, pedido de informação, a NASA explica que o pedido não envolve nenhum tipo de subsídio, incentivo ou ajuda de custo, mas tão somente colaboração voluntária. A data limite que os interessados têm para responder ao pedido, informando seu interesse em colaborar, é 24 de agosto de 2022. Espera-se que a espaçonave seja lançada ainda em agosto e que sua missão dure entre 4 e 6 semanas ao todo, período em que ela transmitirá seus sinais à Terra. O pedido da NASA não envolve nenhum tipo de transmissão da Terra para a espaçonave, nem capacidade para decodificar a telemetria. Basta apenas que os interessados tenham capacidade de recepção na banda S entre 2.200 e 2.290 MHz e condições de observar e medir o efeito Doppler no sinal transmitido a partir da espaçonave. Porém, aqueles que tiverem capacidade de decodificar os sinais irão receber os detalhes técnicos para que possam realizar essa decodificação. No documento é mencionado que o nível de potência transmitido poderá requerer antenas de altíssimo ganho para medição ótima, parabólicas com diâmetro de 9 metros, por exemplo, mas também diz que antenas menores também poderão ser utilizadas. Os interessados deverão enviar e-mail à NASA. Na resposta, deverão ser fornecidas informações sobre sua própria estação, incluindo as características de suas antenas, a capacidade de rastrear o sinal transmitido e medir o Doppler dele, e até a capacidade de desligamento ou de desligar totalmente qualquer tipo de transmissão a partir de sua estação, para garantir que não haja radiação em direção à espaçonave, dentre outras questões citadas. Para mais detalhes sobre como é e como enviar a sua resposta, acesse o blog do QTC ECRA e os amigos terão todas as informações do documento original, ok? A Artemis 1 ou seja, a Artemis 1 será o primeiro teste conjunto dos sistemas de exploração do espaço profundo da NASA. A espaçonave Orion, o foguete Space Launch System SLS, Sierra Lima Sierra, e os sistemas terrestres de Kennedy Space Center em Cabo Canaveral, na Flórida. A Artemis 1 consistirá de um teste de voo não tripulado para a exploração humana do espaço profundo. Ok, amigos? Mais informações podem ser consultadas lá no site do qtcecra.club. Agora vamos comentar um pouco sobre a tabela internacional do Código ITU.
todos os países têm a sua sigla, e poucas pessoas, principalmente alguns radioescutas iniciantes, desconhecem tal informação. Lá no site do DX Clube Sem Fronteiras tem um arquivo completo com todas as informações de como os amigos devem proceder. Então vamos citar alguns aqui para que o texto também não fique tão muito longo. A sigla Alpha Foxtrot Golf, ou seja, AFG, seria o Afeganistão. A sigla Alpha Foxtrot Sierra seria África do Sul. AGL, ou seja, Alpha Golf Lima, Angola. ALB, Alpha Lima Bravo, Albânia. ALG, Alpha Lima Golf, Argélia. AND, Alpha November Delta, Andorra. ARG, Alpha Romeo Golf, Argentina. ARM, seria Armênia, Alpha Romeo Mike. Alpha Romeo Sierra, ARS, seria Arábia Saudita. ATG, Alpha Tango Golf, seria Antígua e Barbuda. AUS, ou seja, Alpha Uniforme Sierra, Austrália. AUT, seria Alpha Uniforme Tango, Áustria. Alpha Zulu Eco, ou seja, AZE, seria Azerbaijão. Brasil, o código do Brasil é o Bravo, apenas isso, ok? O BAH, ou seja, Bravo Alpha Hotel, Bahamas. Bravo Delta Índia, seria Burundi. Bravo Eco Lima, BEL, Bélgica. BAN, Bravo Eco November, Benin. BFA, Bravo Foxtrot Alpha, seria Antigo Alto Volta, ou seja, Burkina Faso. A BGD, Bravo Golf Delta, Bangladesh. BHR, seria o Bahrein, Bravo Hotel, Romeo. Bravo India Hotel, seria Bósnia e Herzegovina. Bravo Lima Zulu, ou BLZ, seria Belize. BOL, Bravo Oscar Lima, Bolívia. A BOT, Bravo Oscar Tango, Botsuana. BRB, Bravo Romeo Bravo, Barbados. BRM, Bravo Romeo Mike, Mianmar, ou Birmânia, também poderia ser utilizado. O BRU, Bravo Romeo Uniforme, seria o Brunei. BTN, Bravo Tango November, Butão. BUL, Bravo Uniforme Lima, seria Bulgária. Ok? Vamos para outro aqui. COG, Charlie Oscar Golf, Congo. CZE, Charlie Zulu Eco, República Tcheca. E assim várias outras siglas que os amigos podem encontrar no site do DX Clube Sem Fronteiras, e também a cada escuta você pode identificar. A Rádio Voz da América está transmitindo lá da Ásia, então vamos lá. Na Ásia podemos encontrar a sigla lá, deixa-me ver aqui, Ásia. Pronto, os Estados Unidos também está utilizando um transmissor lá da Cidade do Vaticano, ou mais precisamente da Santana e Galeria. Então está transmitindo lá do CVA, ou seja, Cidade do Vaticano, ok? Essa é a sigla que vai ser utilizada, e não lá a USA, ou seja, lá direto dos Estados Unidos, ok? Outra emissora também que transmite constantemente da África é a rádio BBC de Londres. Então ela sempre vai estar transmitindo de lá, que seria a Grã-Bretanha, ok? Então vai estar utilizando aí o transmissor AFS, África do Sul, certo? Às vezes em outros pontos pode transmitir, certo? Então fica aí a
atenção aos amigos na utilização correta das siglas dos transmissores das respectivas emissoras. Não necessariamente a emissora está transmitindo do seu país, como é a Rádio Romênia Internacional. Ela transmite diretamente lá da Romênia, certo? Mas aqui, então, lá na Romênia seria ROU, ou seja, Romeu, Oscar e Uniforme, Romênia. Ok, amigos? Então, vamos agora ao segmento das escutas enviadas pelo nosso amigo José Ronaldo Xavier, com escutas realizadas hoje, 19 de agosto, certo? Ele utilizou o receptor Texan S2000 e a antena Sony AN71 compacta. Então, com transmissão direto da China, que lá na China seria justamente o Charlie Hotel India, ok? China, aliás, CHN, Charlie Hotel November. Então ele viu em 9.880 kHz, das 22h17 às 22h27 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma Esperanto. O sinal de recepção foi o SINPO em verdade 35433. A Grã-Bretanha, com transmissão direto da Grã-Bretanha, ele ouviu em 11.610 kHz, a Rádio BBC de Londres, das 19h30 às 19h40 UTC, em idioma Hausa. Ele ouviu com o SINPO 45433. Também em 11.680 kHz, ele ouviu das 19h01 às 19h13 UTC, a BBC de Londres, em idioma inglês, com o SINPO 35422. Razoável a ruim. Também ele ouviu em 13.580 kHz, das 18h34 às 18h44 UTC, a BBC de Londres, em idioma inglês, com SINPO 35533. Recepção razoável. Direto da Coreia do Sul, ele ouviu em 11.810 kHz, das 22h31 às 22h41 UTC, a KBS World Radio, em idioma inglês. O sinal de transmissão foi o 35522, modulação bem abaixo do esperado, seja ruim. Direto do Oman, ele ouviu em 9.685 kHz, das 19h15 às 19h28 UTC, a BBC de Londres, em idioma tigrínia. O sinal de transmissão era o 35422, então com modulação ruim também. Com transmissão direto das Filipinas, ele ouviu em 9.735 kHz, das 22h03 às 22h13, a Rádio Vaticano, em idioma chinês, ok? A recepção era 25422, uma recepção bem má. Direto dos Estados Unidos, ele ouviu em 13.605 kHz, das 18h19 às 18h36 UTC, a Rádio Martim, transmitido em idioma espanhol, com o SINPO 45533. Com transmissão direto do Vaticano, ele ouviu em 11.965 kHz, das 18h44 às 18h59 UTC, a BBC de Londres, direto de Santa Maria de Galeria, na cidade do Vaticano, em idioma Amharic. O sinal era o 35422, ok? Então, nosso amigo José Ronaldo Xavier fez suas escutas em Cabedelo, na Paraíba, no Brasil, informando que ele utilizou o Texan S2000 e a antena AN71 compacta. Ok, amigos? Então, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje, dia 19 de agosto de 2022. Informando a todos que a partir de setembro, o nosso programa Boletim DX será realizado exclusivamente às sextas-feiras e não até o presente momento, como estamos tendo aí uma semana na sexta, outra semana na quinta-feira, ok? Então, a partir de setembro, os programas da nossa Rádio DX estarão sendo realizados exclusivamente às sextas-feiras, das 20 às 21 horas
horário de Brasília, das 23 às 0 hora, no horário UTC. Ok, amigos, para todos, muito boa noite, um abençoado fim de semana, que Deus ilumine a cada um e, respectivamente, as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios desses Clubes Sem Fronteiras. Até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa programação. O que você merece. Programação. O que você merece. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A programação. O que você merece. Simplesmente diferente.